no quinto webinário sobre será que as nossas estratégias estão funcionando. Já me apresentei. Então, lembrando só que hoje a gente tem representantes das redes participantes da iniciativa BNDES Educação Conectada, então, dos estados de Tocantins, Paraíba, Sergipe, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, e dos municípios de Gurupi, Araguaína, Campina Grande, Souza, Lagarto, Ilhéus, Lauro de Freitas, Campo Mourão, Guarapuava, Santa Maria e Cachoeira do Sul. Então, foram convidadas pessoas tanto mais diretamente ligadas ao projeto, que já nos conhecem mais, como outras pessoas da rede interessadas. Então, estou vendo hoje aqui o mix de pessoas com quem a gente tem contato frequente por conta da iniciativa e outras pessoas da rede que a gente tem sempre o prazer de receber e de passar a conhecer melhor. Então, como que estão funcionando nessas nossas reuniões? A gente tinha combinado de fazer 6 webinários com vocês, então esse é o quinto, semana que vem é o nosso último. E a gente está também fazendo essas reuniões de apoio técnico para tirar as dúvidas que vocês têm. Então, a primeira coisa que eu tinha falado que a gente ia fazer uma reunião essa semana, uma outra reunião dessa de dúvidas, mas a gente achou melhor deixar para a próxima semana, para a gente já falar também sobre o tema do próximo webinário, que eu sei que vários de vocês estão ansiosos, que é sobre o ensino híbrido, né, retomada das aulas presenciais. Então, a gente viu até que algumas das redes de vocês já têm novidades nesse sentido, já estão agendando o retorno, então acho que vai ser ótimo para a gente conversar sobre isso na semana que vem. Então, só retomando, né, toda a nossa trajetória até agora, que a gente está começando a encerrar hoje. Então, no primeiro webinário, a gente falou um pouco, né, sobre por que a gente está falando de estratégias de aprendizagem remota nesse momento, quais são as estratégias que o CIEB está falando, né, como, se é possível implementar, a gente discutiu um pouco as orientações do Conselho Nacional de Educação, e falamos um pouco sobre esse caminho inteiro de planejamento que a gente tinha desenhado aqui no CIEB para ajudar, né, orientar a gente nessa conversa e nesse apoio a vocês dentro desse tema de aprendizagem remota, né? Então, no segundo webinário, a gente falou sobre questões de governança, de equipe pedagógica, de como pensar a infraestrutura, né, tecnologia necessária para implementar essas estratégias, que eu acho que é uma das dores que vocês vêm comentando mais com a gente, que tem, sobre a disponibilização dos materiais. No terceiro webinário, a gente falou muito sobre os professores, né? Então, como apoiá-los, quais ferramentas tem à disposição de vocês como gestores para apoiar os professores e, claro, para os professores usarem. E também a gente falou um pouco sobre o que ensinar, né? Então, como priorizar, o que priorizar no currículo, né? E como organizar, digamos assim, o que está sendo oferecido para os estudantes em casa. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a questão das famílias, né? E dos responsáveis, de como manter esse contato muito forte, muito presente, mesmo nesse período, né, de distanciamento das escolas fechadas, de certa forma. E também a gente começou um tema super importante sobre o acompanhamento do aprendizado dos alunos, certo? E hoje o nosso tema é esse que eu já abri, e eu vou entrar um pouquinho mais, se essa estratégia está funcionando, né? Então, só antes da gente seguir, como eu já falei, semana que vem a gente tem o último webinário. Hoje a gente encerra, então, todas essas etapas, esse caminho de implementação das estratégias remotas, então essa é a última etapa hoje. E a semana que vem é mais uma discussão para a gente amarrar tudo isso e falar já conversar, né, com esse olhar na retomada das aulas presenciais, tá? Então, só lembrando só alguns recados iniciais. Então, hoje a gente está aqui no quinto. A semana que vem a gente tinha, esse é um ponto importante, a gente tinha falado para vocês que o webinário seria às 10h30 da manhã, mas a gente vai precisar alterar essa data para as 11 horas, tá? Então, só esse ponto de atenção, que o nosso próximo webinário vai ser no dia 28 de julho, terça-feira que vem, às 11 horas da manhã e não às 10h30, como a gente tinha avisado vocês anteriormente. Então, deixa eu só sair disso aqui, que eu quero só relembrar uma coisa que acho que ficou com dúvida na semana passada. Então, a gente vai entrar hoje, né, na nossa última etapa. Só lembrando vocês que tudo que a gente está apresentando e vai apresentar a partir de agora não é um PowerPoint, não é um slide que a gente possa mandar para vocês,
mas são conteúdos que estão à disposição de vocês quando vocês quiserem no site do CIEB, tá? Então, eu tô aqui, essa página que eu estou mostrando é cieb.net.br, que é o site do CIEB. Aqui vocês têm essa partezinha inicial, né, que fala sobre aprendizagem não pode parar e também sobre os outros conteúdos que o CIEB desenvolveu para vocês gestores, para apoiá-los nesses tempos de coronavírus, tá? Então, clicando aqui nesse Saiba Mais, logo no site do CIEB, vocês já vão abrir essa página que é aprendizagem remota em tempos de pandemia, que tem a pesquisa que a gente mencionou com as secretarias, a gente mencionou lá no primeiro webinário. Tem outros materiais também que podem ser úteis para vocês. Nessa série de webinários, a gente está se aprofundando no guia de aprendizagem remota, que foi esse guia que a gente vem trabalhando com ele, né, desde do primeiro webinário. Eu já estou no lugar errado. Queria mostrar para vocês desde o começo. Então, o guia, a gente fez todo esse percurso, né? Então, nas primeiras semanas, gente, eu vou parar de mexer rápido para não cansar a vista de vocês, prometo. Mas a gente trabalhou, então, nesses primeiros 4 webinários, essas primeiras, né, etapas de o que está acontecendo, é possível implementar, como fazer, e começamos a trabalhar no Vamos Começar, e hoje a gente vai falar sobre essa última etapa, né, então, última dessas caixinhas aqui, que essa estratégia está funcionando. Gente, qual que é a importância do tema que a gente traz hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre acompanhamento também, mas com foco diferente do da semana passada, né? Então, na semana passada, a gente trouxe esse olhar do que é a escola, mas principalmente do que o professor tem que estar acompanhando nesse momento de distanciamento, né? Nesse período que vocês estão trabalhando remotamente agora. Hoje a gente vai falar sobre o olhar de rede de vocês. Então, vocês como gestores da rede, tá? Então, não sei se tem alguém aqui que é de escola, né? Que é diretor, professor. Então, hoje aqui a gente está falando mais do olhar da secretaria, tá? Acompanhando todas as escolas, ou um grupo de escolas, né? Dependendo de onde vocês trabalham na secretaria. Mas da importância dessa visão geral da secretaria em relação ao que está acontecendo em todas as escolas, tá? Então, esse é o objeto da nossa conversa de hoje. E eu acho que eu queria começar conversando com vocês sobre por que se dar o trabalho, dado que vocês estão já, eu sei, com 1 milhão de coisas, está sendo super corrido, super intensa essa experiência, né, de oferta de aprendizagem remota. E a gente refletiu muito no CIEB sobre trazer essa etapa, né, de acompanhamento, e discutimos até se a gente já falava de avaliação. E a nossa linha, assim, o que a gente pensou muito é de que acho que falar de avaliação agora, né, não é ainda, talvez a gente fale um pouco sobre isso na semana que vem, a gente já falou algumas vezes sobre a avaliação dos estudantes na retomada das aulas, né, mas hoje aqui a gente quer falar sobre esse acompanhamento desse período mesmo, não presencial, para vocês fazerem essa reflexão do que está, para vocês fazerem uma reflexão, não, desculpa, para vocês conseguirem ter um olhar muito claro do que está acontecendo nas escolas, né? Então, eu acho que um desafio grande quando rede, vocês planejam ações para todas as escolas, né? Para todas as regionais, ou mesmo dentro de uma regional, para todas as escolas da regional. E às vezes é difícil ter esse olhar mais micro do que está acontecendo em cada uma das escolas e também um olhar de conseguir identificar onde que estão os problemas, tá? Então, acho que o principal ponto da gente ter em vista hoje é de que planejar e botar a estratégia na rua é um passo fundamental, foi tudo isso que a gente discutiu até agora, mas tão importante quanto é ver se o que está na rua, né, e o que está acontecendo nas escolas, está acontecendo da forma como vocês previam, da forma como vocês realmente imaginam que as coisas estejam sendo conduzidas pelos diretores, pelos professores, né, e também como está sendo isso em relação aos estudantes, né? Acho que em todas essas conversas que a gente teve ao longo desse período, muito nas dúvidas que surgem e tal, fica muito clara essa preocupação de vocês em relação à dificuldade de cobertura, né? Então, os estudantes hoje das redes de vocês, a gente sabe que tem dificuldades de conectividade, tem dificuldades de ter tecnologia em casa para conseguir acompanhar várias dos conteúdos, dos roteiros de aprendizagem que vocês estão compartilhando com eles. E então, assim, vocês já têm essa, digamos assim, essa visão geral de que alguns estudantes não estão acontecendo, né? O que a gente vai discutir hoje aqui com vocês é a importância de vocês terem um olhar mais micro de ver
exatamente quais são as escolas que estão com maior dificuldade de chegar nos alunos, né? E conseguirem ter esse olhar mais direcionado de todas as etapas de implementação, o que já deu certo, o que não deu certo, o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que a importância do que a gente vai falar tem a ver com o agora, então, de vocês conseguirem identificar os maiores problemas, as maiores dificuldades, e ainda dá tempo de fazer correções de rota, né? Então, de eventualmente uma coisa que vocês pensavam que estava funcionando super bem, eventualmente não está, e mudar a estratégia dentro da secretaria, então, isso é um ponto. E o outro ponto também é que é importante vocês terem a clareza do que está acontecendo para vocês conseguirem também planejar a retomada, né? Então, a partir do momento que todo mundo voltar para as escolas, né, presencialmente, é importante que vocês tenham uma clareza de qual que é o tamanho do déficit, né, que a gente vai ter com esse período de fechamento das aulas não presenciais, né? Então, a gente já falou sobre a importância de fazer uma avaliação na retomada, né? Acho que todo mundo da área de educação tem falado bastante sobre isso, para ajudar vocês a verem esses déficits, mas é importante que vocês vejam em que medida, né, quais escolas que conseguiram implementar mais coisa, quais conseguiram implementar menos, para vocês fazerem um planejamento da retomada também mais eficiente, e que consiga atacar os principais problemas, né, as principais deficiências que surgiram dentro desse período. E eu vou passar a bola para a Thaís, mas só um recado que eu esqueci de dar no começo, que é sobre as perguntas. Então, se vocês tiverem dúvida de qualquer uma das coisas que a gente está falando ao longo da minha fala, da Thaís, vocês podem mandar naquela caixinha que tem aqui embaixo, eu não vou nem apontar a direção, que eu sempre erro, que é a QIA, que é só para perguntas e respostas, mas também, se vocês se sentirem mais à vontade, preferirem mandar no chat, podem mandar também. A Raquel e a Jéssica estão atentas para ver as mensagens de vocês, e também, se tiver alguma pergunta lá, a gente também promete responder, tá bom? Então, podem ir mandando ao longo da nossa fala, e daí a gente responde no final, naquele período que a gente sempre reserva para as dúvidas de vocês, tá bom? Então, acho que de uma forma geral é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou passar agora para a Thaís, que vai entrar um pouco mais nesse passo a passo, né, de como fazer isso, o que se atentar. Pode. Eu vou parar de compartilhar minha tela, né, para você compartilhar a sua. Vou fazer isso. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só espero um ok de vocês. Vocês estão vendo? Vou aumentar aqui a letra. Tentando aumentar. Acho que não aumentou muito não, né? Aí. Muito bem, pessoal. Então, como a Ana comentou, a importância de se fazer um acompanhamento, né, de todas as estratégias. Então, a gente já passou pela fase de planejamento, já definimos o que fazer, como fazer. E agora, será que tudo isso está chegando nas escolas? Será que todas essas estratégias planejadas, implementadas, elas estão sendo efetivas e estão contribuindo com os objetivos definidos pela secretaria? Né? E como identificar os principais desafios? Quais são as estratégias que deram certo? Quais precisam de ajuste? Onde que a secretaria precisa focar mais as ações, os esforços? Então, é um pouquinho disso que a gente vai explorar aqui. Eu vou entrar mais no como fazer. Então, o primeiro ponto para a gente acompanhar se as estratégias estão funcionando é entender quais são os indicadores que eu quero acompanhar. O que eu quero saber se está funcionando ou não? Quais são as perguntas que eu preciso fazer para isso? Então, quais são as informações relevantes para saber se a estratégia está funcionando? E acho que vale sempre se questionar o que eu vou fazer com essa informação. Porque, às vezes, a gente cria um formulário gigantesco com 60 perguntas para saber todos os passos assim, minuciosos, mas você consegue extrair informação relevante para transformar ela em ação, em estratégia, está com 10% disso. Então, toda vez que selecionar alguma informação para colocar, né, numa ferramenta de pesquisa, seja ela qual for, sempre se perguntar o que eu vou extrair dessa informação, né? Que pergunta que respostas que eu vou tirar daqui, como que isso daqui pode contribuir com as estratégias da secretaria. Então, tem assim 5 tópicos que a gente separou aqui como principais
para se questionar, que é: as aulas remotas e os roteiros de aprendizagem estão sendo construídos? Então, a gente tem a produção do conteúdo, dos roteiros. Esses roteiros, eles estão chegando até os estudantes? Os estudantes estão tendo acesso aos conteúdos, sejam eles impressos, via ferramenta online, videoaulas? As escolas e os professores, eles estão conseguindo se comunicar com os estudantes, com os responsáveis? E os estudantes, eles estão realizando as atividades propostas pelos professores? Essas são só algumas perguntas, né, alguns pontos que a gente acha muito importante de se questionar. E aí agora a gente vai explorar aqui uma ferramenta que a gente criou, que é um formulário, mas a gente criou assim um banco de perguntas possíveis. Não é o formulário fechado, a gente vai até explorar um pouquinho como construir aqui um formulário, mas o que a gente trouxe aqui nesse documento, que está aqui no guia, ó, no modelo de questionário de acompanhamento das escolas, a gente trouxe aqui algumas inspirações de perguntas para a secretaria poder selecionar as que melhor condizem com as estratégias, com o que elas querem saber, para que aí vocês possam criar o próprio formulário. Aqui, a gente trouxe 3 sugestões de ferramentas: um Google Forms, o Typeform e o Cognitoform. A gente sabe que tem outras também, a gente trouxe só algumas. Vou dar o exemplo do Google Forms, né? O Google Forms, quando você entra no Google, você tem a opção de iniciar um formulário em branco. Vou clicar aqui para vocês verem. Você coloca aqui um formulário, o nome do formulário, então, teste de avaliação, vamos dar um exemplo, ou de teste do webinário. Vamos lá. Você descreve o que é isso, e aí você cria suas perguntas, né? Pode ser uma pergunta com uma resposta curta, pode ser uma pergunta com uma resposta mais longa, pode ser uma pergunta múltipla escolha, pode ser uma caixa de seleção com diversas opções para a pessoa escolher, pode ser uma lista suspensa. E aí, o que é interessante de mostrar aqui, eu vou pegar um exemplo do formulário que a gente mandou para vocês. Para vocês responderem, né, do interesse em participar do webinário. O legal do Google Forms é que depois ele já tem as respostas, elas já vêm de uma forma visual, né, podem ser planilhadas no Excel, mas você também consegue ver aqui, então, redes, 25%, Rede Municipal de Araguaína, Rede Municipal de Ilhéus, Campina Grande, você já consegue ter visualmente as informações, o conteúdo foi relevante, e isso vocês já podem extrair para uma apresentação para compartilhar com outras pessoas interessadas que também constroem essas estratégias dentro da secretaria. Então, esse é só um exemplo de ferramenta simples. A gente sabe que muitas redes já estão utilizando ferramentas do Google, então a gente tem aqui, trouxe nessa ferramenta a opção de usar o Google Forms. E aí a gente dividiu as perguntas aqui em 5 sessões. A primeira é relacionada a um dado mais geral da escola, para entender código INEP, qual que é o segmento que ela atende. Depois uma parte mais de planejamento, depois produção de conteúdo, comunicação com os estudantes e distribuição dos roteiros de aprendizagem e depois o acompanhamento da aprendizagem. Eu vou passar aqui pelo questionário com vocês. Então, nos dados da escola, o que a gente sugere: o nome, o código INEP, o nome do respondente, qual é o cargo do respondente, qual o tipo de escola, quais as etapas e modalidades de ensino que a escola atende, o número total de estudantes matriculados por segmento. Só lembrando que aqui a gente está trazendo uma série de perguntas como sugestão para que vocês escolham, né? Talvez não faça sentido para uma rede específica perguntar o número de estudantes. Tudo bem, aqui é como inspiração, tá? Só reforçando esse ponto. No planejamento da implementação, então, a coordenação pedagógica está trabalhando na escola ou remotamente em casa? Na escola, em casa, mas com idas à escola quando necessário, vocês podem criar outras opções de resposta também. A escola possui uma estratégia definida para a implementação de aprendizagem não presencial durante o período de isolamento social? Sim, já foi iniciada, ela está planejada, mas não foi iniciada, está em planejamento, não. E os professores estão trabalhando da escola ou remotamente em casa? Quantos professores não possuem equipamento ou conectividade para a execução do seu trabalho nesse período de suspensão das aulas presenciais? É até 25%? De 25% a 50%? 50% a 75%?
Como a escola está apoiando os professores que não possuem conectividade e ou equipamento? Oferece equipamento em casa? Tem apoio na conectividade em casa? Abre a escola para os outros professores? Não tem como apoiar nesse momento? Qual o canal de comunicação da coordenação pedagógica com os professores? E aí pode marcar mais de um. É plataforma online, é e-mail, WhatsApp, telefone, material impresso. A escola possui uma lista atualizada de contatos dos pais responsáveis, né? Nome do aluno, número de telefone, endereço. Qual a porcentagem desse cadastro atualizado, né? E aí, com relação à produção do conteúdo, quem é o principal responsável pela elaboração e curadoria das aulas e atividades de ensino-aprendizagem que estão sendo ofertadas pelos estudantes? Cada professor é responsável por elaborar suas aulas e os conteúdos? O grupo de professores da escola que é responsável pela produção e curadoria estão utilizando conteúdos elaborados e oferecidos pela secretaria? Estão utilizando conteúdos oferecidos pelo material didático, apostila ou por recursos educacionais digitais? Como o currículo da rede está sendo considerado na preparação dos conteúdos? Então, a rede orientou as escolas na contemplação do currículo, durante o planejamento das aulas e elaboração dos roteiros. O currículo da rede está presente em todos os planos de aula e roteiro de aprendizagem? Houve priorização das competências e habilidades para a elaboração dos conteúdos? Ou o currículo da rede não tem orientado a elaboração dos conteúdos nesse momento? A seção seguinte já fala da comunicação com os estudantes e a distribuição dos roteiros de aprendizagem. Então, a escola está se comunicando com os responsáveis nesse período? Com qual frequência? Quais são as ferramentas de comunicação utilizadas para se comunicar com os estudantes ou com os responsáveis? Com que frequência os professores se comunicam com esses estudantes? E aí aqui a gente trouxe uma possibilidade de visualização também, que vocês podem construir essas grades de resposta para marcar aqui para cada segmento qual é a frequência, porque a gente sabe que pode variar de segmento para segmento. Qual é a frequência de distribuição e envio dos roteiros de aprendizagem para cada modalidade de ensino? Qual foi a estratégia de envio e distribuição dos roteiros de aprendizagem escolhido para cada etapa ou modalidade de ensino? E aí, mais uma possibilidade de visualização. Qual o percentual dos estudantes de cada etapa ou modalidade que estão recebendo roteiros de aprendizagem, seja de forma impressa ou digital? Caso a escola não esteja utilizando uma estratégia de envio, qual canal de comunicação tem sido utilizado? Caso a escola não esteja utilizando uma estratégia de envio digital, né? Como tem sido essa comunicação, então, com esses outros estudantes? A sua escola utiliza alguma plataforma para o ensino e aprendizagem dos estudantes? Assim, qual é essa plataforma? E depois o acompanhamento da aprendizagem mesmo, né? Quantos estudantes desenvolveram ou realizaram as atividades propostas pelos professores? Se é interessante para a secretaria saber, né, a realização dessas atividades. Quais são os principais desafios enfrentados pela escola na implementação de estratégia de aprendizagem remota? É a comunicação com os estudantes, é a produção de materiais, é a distribuição, entrega dos materiais pedagógicos, é a conectividade e infraestrutura dos estudantes, o acompanhamento das atividades realizadas, é o engajamento dos estudantes na realização das atividades propostas, são as competências digitais dos diferentes atores escolares envolvidos nessas estratégias, a dificuldade relacionada à disponibilização e ao uso da plataforma. Então, essas são algumas sugestões de perguntas que a gente colocou aqui nessa ferramenta, né, que está lá no guia, como questionário de acompanhamento para as escolas, tá? Para que vocês possam se inspirar. Então, o primeiro passo que a gente colocou aqui, no como fazer, então, é definir o que vai ser verificado e escolher uma ferramenta de acompanhamento. Então, o que eu quero saber, por que eu quero saber e aonde que eu vou, por meio de qual ferramenta que eu vou capturar esses dados. É um formulário que a gente vai disponibilizar para as escolas? Então, definido isso, o que, como, né, e com qual frequência, é importante orientar, que aí entra o segundo passo, orientar as equipes de acompanhamento. Quem vai ser essa equipe que vai ficar em contato com as escolas, que vai enviar as orientações, que vai ser responsável pelo suporte, pelo acompanhamento da implementação? A gente sabe que em alguns territórios, em algumas redes, são as regionais, outras são os núcleos de acompanhamento pedagógico, ou os NTEs, NTMs. Definir quem que vai ser essa equipe de acompanhamento que vai ficar em contato com as escolas. E aí, o que é muito importante é ter uma reunião com essas equipes de alinhamento para todo mundo estar ciente
da importância disso, como vai ser realizada, qual vai ser o fluxo de acompanhamento. Então, a Secretaria vai disponibilizar o formulário para essas equipes de acompanhamento, junto com todos os materiais de suporte, e aí essa equipe vai entrar em contato com os diretores escolares, né, ou vai entrar em contato com os coordenadores pedagógicos das escolas, e aí qual é a frequência disso. Então, definir uma periodicidade é muito importante para a gente ter ciclos bem definidos de avaliação, entendendo que essa avaliação é importante que ela não seja feita uma única vez. Uma única vez, a gente tira um raio-x ali, a gente tem uma fotografia de como está a situação nesse momento. Mas é muito importante depois fazer uma análise desses dados, ver o que precisa ser melhorado e depois ter mais de um ciclo de avaliação, exatamente para entender como que esse diagnóstico ele não é estático, né? Ele é um diagnóstico vivo, porque as ações elas vão sendo sempre implementadas e a gente sempre pode melhorar, tem alguma coisinha para ajustar. Então, ter uma periodicidade, né? Esses ciclos de avaliação é muito importante, ciclos de acompanhamento. Então, também definir quais são os canais de comunicação, entender se já tem algum canal de comunicação que é utilizado, é o WhatsApp, é o e-mail, qual é a forma mais efetiva, é ligando para os gestores, como que vocês desejam fazer. Então, tendo esse alinhamento com essa equipe de acompanhamento, aí chega o momento de comunicar às escolas, que a gente entende que é o terceiro passo dessa etapa. Então, as equipes de acompanhamento, elas vão ser responsáveis por fazer esse contato com as escolas, e é muito importante que nessa pauta tenha a importância de realizar esse acompanhamento, de fazer esse diagnóstico das escolas, exatamente para entender como a Secretaria pode apoiar, quais são os maiores desafios, o que a Secretaria pode fazer também para dar um suporte nesse momento tão delicado para as escolas. Então, nessa comunicação, a gente sugere que seja apresentado já o questionário nesse contato, para que as escolas saibam o que vai ser acompanhado. E aí, fazendo uma conexão com o último webinário, no último a gente mostrou aquela ferramenta do diário de acompanhamento do diário online, né, de acompanhamento das aulas em tempos de aulas não presenciais. Aquele diário do professor, ele se torna muito importante nessa etapa de acompanhamento da estratégia como um todo, porque ali é onde o professor está registrando essas informações mais micro ali da sala de aula, onde a gente vai ter o olhar de cada estudante. E essa documentação, esse registro, vai ser essencial para depois ser passado às equipes de acompanhamento, para poder ter uma visão da escola e das escolas da rede, entendendo quais são as escolas que estão com mais dificuldade, quais são as escolas que precisam de um apoio maior, né? Quais estão sendo exatamente os problemas. Então, a gente aqui está falando com um olhar de rede, mas sem jamais esquecer a importância da figura do professor, que vai estar ali também como um ator essencial para a captura dessas informações, né? Para a definição dessas estratégias. Então, é muito importante apresentar esse questionário, ver se precisam de algum material de apoio, que pode ser uma ferramenta, pode ser aquela ferramenta do diário do professor, pode ser algum outro material complementar, né? Então, conseguir o engajamento dos gestores nesse momento, né? Entendendo que não é um controle do trabalho dele, mas sim para a gente pensar na melhor estratégia para a rede, né? Para garantir que todos os estudantes eles estão com esse vínculo ativo com a escola, que a gente sabe que é muito importante também, pensando num período pós-retorno às aulas presenciais, e explicar quais são os suportes que eles vão ter, né? Deixar esse canal aberto com a equipe de acompanhamento. Então, tendo essa comunicação com as escolas, né? Lembrando que a participação delas é fundamental para saber como agir, né? Se essa implementação está funcionando bem ou não. Então, depois disso, a gente parte para o ciclo de avaliação. Definindo essa periodicidade, então foi enviado o formulário ou a ferramenta de avaliação que vocês escolheram. Também acho que vale a pena implementar que vocês, às vezes, já utilizam alguma ferramenta. A gente sabe que algumas redes são com o Google Classroom ou outras podem ter escolhido um outro recurso educacional digital. E, às vezes, essa ferramenta, ela já tem uma funcionalidade de relatório, às vezes até mais detalhado. Então, é interessante explorar as ferramentas que vocês já estão utilizando para ver o que dá para extrair de informação que também pode nutrir essa análise da rede para direcionamento das estratégias, né?
Thaís, deixa eu só complementar com uma coisa. Acho que vale também colocar, gente, que esse questionário a gente construiu para apoiar vocês, mas sem definir, né? Esse questionário não foi criado por uma rede específica, né? Então, ele foi desenhado para pensar em qualquer rede de ensino do Brasil, né? Então, o que a gente fez foi um trabalho de tentar ser o mais geral possível, digamos assim, e ao mesmo tempo conseguir cobrir perguntas, né, que trouxessem, que entendessem melhor cada uma das etapas de implementação. Mas ele, assim, é uma sugestão, ele é um ponto de partida para vocês pensarem o que é o melhor acompanhamento que vocês têm que fazer na rede, né? Então, assim, é claro que se na sua rede nunca se falou e vocês não têm notícia nenhuma de uso, por exemplo, de uma estratégia de veiculação de conteúdo via rádio, não precisa perguntar para as escolas quais turmas que estão recebendo conteúdos via rádio, entendeu? A gente colocou, porque como a gente, no âmbito dessa ferramenta, a gente sugeriu todas as estratégias de aprendizagem remota, em todas as perguntas a gente trata, né, de todos os canais possíveis, por exemplo. E como a gente não conhece a rede, vocês vão ver também que várias das perguntas são relacionadas a etapas de ensino que eventualmente vocês nem têm na rede. Então, eu vi que tem um pessoal da Rede Municipal de Campo Mourão, por exemplo. Eu sei que eles não têm nos finais do fundamental e nem ensino médio. Então, as perguntas que são relacionadas a essas etapas, vocês não precisam, obviamente, perguntar. Então, esse questionário é um ponto de partida para vocês customizarem da forma que fizer mais sentido para a rede de vocês, né? Então, acho que essa etapa de leitura desse questionário, de customização para a realidade de vocês, ela é fundamental. Então, isso é mais digamos assim, um roteiro para vocês não esquecerem de perguntar nada. E a mesma coisa se aplica dentro de algumas sessões. Então, por exemplo, a sessão de produção de conteúdo, que a Thais mostrou para vocês, é uma em que eu acho que também tem muita diferença de uma rede para outra, da forma como vocês se organizaram, né? Então, a gente sugeriu uma forma de organização aqui no guia, mas que vocês podem ter seguido outros caminhos. Então, é importante vocês olharem isso e verem o que eu recomendei para as redes, né, para as escolas, que elas fizessem em termos de produção de conteúdo. Se toda a produção de conteúdo está sendo feita pela secretaria e apenas disponibilizado para as escolas, vocês não precisam fazer uma pergunta para as escolas sobre produção de conteúdo, né? Mas se vocês estão usando estratégias mistas, né, de vocês ofertam, de repente, a ferramenta, né, e as escolas, os professores das escolas que estão produzindo efetivamente as atividades para os estudantes, daí é interessante vocês entenderem melhor como eles estão se organizando para fazer isso, tá? Então, assim, isso é um ponto de partida e a ideia é só ajudar vocês a fazerem esse checklist, digamos assim, de tudo que é interessante vocês estarem vendo e observando nas redes, tá? Então, acho que só para fazer esse comentário em relação ao questionário. Pode seguir, Thaís. Então, tanto as perguntas quanto as respostas, né, são super flexíveis, né, para serem adaptadas aí de acordo com a realidade de cada rede. E aí chega um momento super importante, assim, diria, assim, às vezes a gente pode fazer um super formulário, compartilhar, ter uma adesão, né, conseguir um engajamento, mas se não tem um tempo para analisar os dados coletados e gerar ideias, gerar estratégias a partir disso, aí não adianta, né, todo aquele esforço de construção de um bom formulário, de engajamento, aí fica, assim, todo esse esforço, ele não tem a sua finalidade cumprida, né, que é, de fato, então, como entender, como melhorar as nossas estratégias. Então, a partir do momento que as escolas responderam, fechamos esse ciclo de avaliação, né, de acompanhamento. É muito importante agrupar as respostas, e algumas ferramentas até já fazem isso de uma forma visual, como compartilhei com vocês ali o exemplo do Google Forms, e quase todas as outras ferramentas as outras duas que estão ali como exemplo também fazem isso, e quase todas as outras disponíveis no mercado também já tem uma forma de apresentar os resultados de uma forma visual interessante. É legal explorar isso. Então, a gente tem aí uma figura, um diagnóstico da rede. É hora de trabalhar em cima dos dados, né? Analisar e identificar os pontos críticos, os principais desafios, quais escolas precisam de mais suporte, onde direcionar esses esforços. Então, para isso, a gente criou um documento aqui, que é, assim, quais são as ideias que a gente pode tirar
dessas perguntas, né, desses formulários. Então, vou dar alguns exemplos aqui. No planejamento de implementação, ao identificar na pergunta que tem alguma escola que ainda não tem uma estratégia de aprendizagem remota implementada, vocês conseguiram identificar isso no formulário. Será que não é o caso de ativar a regional, a equipe de acompanhamento, para que ela entre em contato com essa escola específica, para ver o que ela pode fazer, que tipo de apoio ela precisa? Depois, identificaram que tem uma escola que tem muitos professores sem equipamento ou sem conectividade e que não podem dar continuidade, né, na preparação de conteúdos para os estudantes. Então, o que a secretaria pode fazer? Será que vale a pena conversar com a escola para que ela ofereça o seu espaço e os seus equipamentos para esses professores, para eles prepararem as aulas, né, respeitando todas as medidas de segurança, né, nesse contexto de pandemia? Mas o que a escola pode fazer? Ela pode disponibilizar material? Não pode. Ela pode abrir, então, a sala para que os professores que não têm acesso, né, que não têm equipamento que eles utilizem? Ou então tem uma escola sem a lista atualizada dos alunos matriculados, do contato dos estudantes, do contato dos responsáveis. Será que não vale a pena fazer um esforço para conseguir essa lista atualizada? Quantos estudantes precisam de envio de material impresso? E quantos desses estudantes que não têm acesso à conectividade, que não conseguem acessar esses conteúdos digitais, eles não estão com a base cadastral atualizada com o endereço? Então, será que não vale a pena ter um esforço para isso? E agora, pensando na produção de conteúdo. Se muitas escolas estão apresentando dificuldade com a produção desses conteúdos, será que a secretaria não consegue oferecer um apoio na elaboração, disponibilizar material pedagógico para a rede? Se a gente percebeu, a gente identificou ali nas perguntas que a matriz curricular ela não está sendo considerada na elaboração dos materiais, será que a secretaria consegue disponibilizar um modelo de plano de aula, um roteiro de aprendizagem para oferecer esse suporte para as escolas? Na distribuição dos roteiros, né? Então, se o percentual de estudantes que não está recebendo esse roteiro for muito alto, será que não vale a pena repensar a estratégia de distribuição como um todo? Por exemplo, tem muitos estudantes que não têm conectividade, mas que não foram lá retirar os materiais nas escolas. Será que não vale a pena conferir se é possível usar a rota do transporte escolar para deixar esses materiais? A gente sabe que tem algumas redes que já estão fazendo isso, né, a iniciativa. Então, será que não vale a pena verificar essa possibilidade? Se possível, oferecer apoio da equipe de suporte técnico da secretaria para os professores e estudantes que estão com dificuldade de realizar login, acessar os conteúdos na plataforma online, estão com dificuldade de navegar. E se forem muitos, será que não vale a pena fazer também um webinar, como a gente está fazendo, para que consigam ficar mais familiarizados com essas plataformas, com a forma de navegar nas plataformas? Se a rede oferecer aula de TV ou rádio, é bem importante que essas informações estejam na programação do roteiro de aprendizagem. Ana, você quer falar alguma coisa? Eu queria comentar uma coisa em relação às redes que estão usando plataformas, né? Então, acho que você já mencionou, e acho que aqui nessa questão da distribuição vale reforçar. A gente sabe que algumas das redes que estão aqui hoje estão usando o Google Classroom, né? E a Paraíba, por exemplo, é uma das redes, não vi quem que está aqui da Paraíba, mas que está fazendo um acompanhamento bem legal via Google Classroom, através do painel de controle, acompanhar exatamente o engajamento dos professores no uso da plataforma e dos estudantes, né? Para ver quais professores que de fato estão usando. Então, quem está usando essas ferramentas, essas plataformas, como o Google Classroom e outras desse tipo, vale a pena explorar essas possibilidades que a própria ferramenta, né, a própria plataforma disponibiliza para vocês conseguirem acompanhar quais são as turmas que efetivamente estão, né, com os professores engajados, compartilhando conteúdos lá, quais estudantes que estão acessando, quantos, né? Isso, é claro que não substitui o que a gente está falando aqui, porque acho que vocês têm que ter uma visão de rede inteira, e eu acho que dificilmente alguma rede está conseguindo, já via Google Classroom, chegar em 100% dos estudantes. Mas é uma informação complementar, que é mais fácil até de colher, digamos assim, porque a própria plataforma já disponibiliza esses dados para vocês.
e daí vocês conseguem acompanhar bem, né, como que está essa questão da disponibilização dos conteúdos no Google Classroom, tá? Então, para quem usa essa plataforma, tem esse extra que a gente não menciona no nosso material, mas que para quem está usando é super interessante. Eu acho até que na reunião técnica a gente pode pedir, eu sei que não sei de outras redes que usam o Google Classroom estão fazendo isso, eu sei da Paraíba, porque a gente acabou tendo uma conversa com eles sobre isso. Eles podem até mostrar, talvez para vocês, o dashboard que eles estão usando para acompanhar esses acessos, tá? E daí o que, acho que só, bom, eu falo depois, pode continuar. Desculpa. Um outro exemplo legal, o pessoal de Cachoeira do Sul que compartilhou com a gente que assim, eles também têm um desafio muito grande de conectividade, 25% dos estudantes não têm acesso à internet, então eles têm estratégia de aprendizagem impressa, mas também eles criaram grupos no Google Classroom para ter reuniões de equipe de gestores, de equipe dos professores. Eu acho que na reunião técnica vale a pena o pessoal de Cachoeira do Sul também trazer esse exemplo, porque é bem rico e todas as outras redes também que estão com estratégias, acho que vale a pena a gente ter esse encontro para trocar essas práticas, e pensando que também essas práticas, elas podem ir para esse período de retorno às aulas presenciais também, é algo que não se limita a este período, né, que a gente está agora. Só um minutinho. Bom, aí, então, voltando, que a gente falou aqui da distribuição, algum insight que a gente pode ter com relação à comunicação com as escolas. Então, se muitas escolas não estiverem fazendo contato com os estudantes, é bem importante que as equipes de apoio, né, equipe de acompanhamento, que essa equipe ela entre em contato com essas escolas para reforçar a importância do vínculo dos estudantes com a escola nesse período. Ver também se o canal de comunicação escolhido pela escola está, de fato, sendo mais eficiente, né? E, eventualmente, testar outros formatos. E no acompanhamento da aprendizagem, se poucas escolas estiverem acompanhando o desenvolvimento das atividades dos estudantes e a secretaria considerar importante fazer esse acompanhamento, a gente recomenda, então, o uso do diário do professor em tempos de aulas não presenciais, o envio do roteiro de aprendizagem para os estudantes e também entender que se a melhor forma de comunicação é via WhatsApp, às vezes eles podem mandar a comprovação das atividades ali, né, as evidências da aprendizagem por WhatsApp mesmo. Então, adaptar esses canais de comunicação para a parte do acompanhamento também. E, se não for possível realizar a coleta das atividades periodicamente, uma coisa que a gente já falou no último webinar, então, é orientar que os estudantes construam um portfólio, né, um diário de bordo, um registro de todas as atividades realizadas nesse período, que ele pode ser entregue para os professores depois. É uma forma do estudante estar em contato com o conteúdo, apesar das dificuldades de estar enviando o conteúdo com a periodicidade que a secretaria gostaria, assim, mas ele pode manter o vínculo mesmo não tendo essa facilidade de devolução do conteúdo que foi desenvolvido. Né? E aí identificar esses principais desafios e focar os esforços da secretaria no apoio a estas questões. É bem importante que depois dessa avaliação tenha o ciclo que ele se repita. Então, identificamos os principais desafios, o que precisa ser melhorado, volta para orientar as equipes de acompanhamento, né? O que foi alterado, o que a gente vai fazer agora nesse segundo ciclo, o que mudou para as equipes de acompanhamento retornarem às escolas, né? E falando o que pode ser alterado. Muito importante também esse canal de escuta, né? Para entender do professor, da equipe pedagógica, dos gestores, o que tem funcionado, o que não tem. Certamente quem está lá em contato com os estudantes tem muito a contribuir com esse olhar do que está funcionando, do que precisa ser melhorado. E vocês também, gente, estão com muitas experiências aí acumuladas e essa troca a gente entende que é muito rica, então a gente quer explorar isso na nossa próxima reunião técnica. Então se preparem também para trazer o que vocês têm feito que deu certo, se alguém já testou também algo que viu que não deu certo, o não dar certo também é muito importante de ser compartilhado, porque a gente aprende também, né, com os desafios compartilhados. E então a gente vai ter esse momento de troca também para falar sobre questões de engajamento, que foi um ponto que saiu
no último encontro, a gente também está colocando isso na pauta, e acho que algumas redes também têm experiências para compartilhar desses grupos específicos criados, com trocas de boas práticas, né, com incentivo entre professores, entre equipes pedagógicas, né, e como que essa criação das redes fortalece também esse engajamento de todos os atores envolvidos. Então, esse é o conteúdo que a gente trouxe para essa última etapa de como saber se a estratégia está funcionando. Então, selecionar o que queremos acompanhar, por que queremos acompanhar, como vamos acompanhar, qual é a ferramenta para isso, quem é a equipe que vai ficar em contato com as escolas, né, orientar essas equipes, fazer uma conversa com as escolas, apresentar o questionário, depois do primeiro ciclo, entender quais foram as informações extraídas, o que disso valida algumas hipóteses da secretaria, o que aponta desafios principais, pontos críticos que a secretaria precisa focar esforços, e aí, então, ajustar a estratégia, compartilhar novamente com a equipe de apoio e refazer o ciclo. Né? Isso é constante, não termina, mesmo com as aulas retornando, né, de forma presencial, esses ciclos de acompanhamento, eles permanecem, né? A gente está constantemente se adaptando e melhorando, e é isso. Então, agora eu vou passar para a Ana também, para contar um pouquinho mais. Só aqui antes, passar com vocês a avaliação, antes de falar dos próximos passos. Então, vocês podem liberar a enquete para vocês responderem. A enquete. Peço para que vocês respondam se os conteúdos desse 5º webinar, se ele foi relevante, foi muito relevante, foi pouco relevante, ou se não se aplica à realidade da sua rede. Esse retorno de vocês é bem importante para a gente também. E reforço, caso vocês tenham, gente, algum ponto que vocês gostariam de explorar mais na reunião técnica, coloquem aí ou na perguntas e respostas aqui, ou então no chat, tragam esses pontos que a gente vai explorar na próxima reunião técnica da semana que vem, depois do último webinar. Então, por favor, compartilhem com a gente o que vocês gostariam de aprofundar, quais trocas vocês gostariam de ter, né, no nosso próximo encontro, que a gente vai olhar para isso e preparar o encontro para todos nós. Gente, a gente vai deixar então aberta aqui a enquete para quem puder ajudar a gente a compartilhar quão útil está sendo para vocês, tá? Enquanto vocês respondem, a gente gostaria de responder as dúvidas que vocês estão colocando já. Vieram algumas aqui na parte de QIA. Se vocês tiverem dúvidas, algumas a gente consegue já tratar agora, que a gente ainda tem um tempinho, então dá para aproveitar. Então, se tiverem perguntas sobre o que a gente falou agora, pode mandar, ainda tá aqui no QIA. E o que vocês quiserem também mandar depois, a gente vai em seguida mostrar o link do formulário de dúvidas para vocês mandarem. Eu vou falar agora de uma pergunta que veio da Ivete, de Tocantins, que ela compartilha que lá o trabalho, que as aulas retornaram apenas para o ensino médio. Estou entendendo ainda que são as aulas não presenciais. Que algumas escolas estão usando o Google Classroom e que eles estão tendo um desafio muito grande de engajar os professores, né, no uso dessa ferramenta. E ela pergunta um pouco sobre sugestões do que fazer, né? A gente falou um pouquinho nos outros webinários sobre essa questão do engajamento. Ai, gente, desculpa, estou me ligando. Mas o que eu acho que é legal da gente comentar dentro desse tema que a gente está hoje falando, Ivete, é muito a importância também de vocês entenderem se tudo que é lido como falta de engajamento, de uma forma geral, às vezes não é também alguma dificuldade que os professores estão tendo com o uso da ferramenta, né? Então, olhando sobre esse ponto de vista de acompanhamento, né, e focando principalmente nessa questão dessa sugestão que a gente está dando de abordagem de acompanhamento, né, de vocês mandarem questionários para as escolas, é importante vocês perguntarem, de fato, os professores se eles estão tendo, vocês que estão usando o Google Classroom, por exemplo, ter um grupo de perguntas específicas que aprofunde no Google Classroom, né, e que pode ser também enviado. A gente aqui sugeriu, né, de enviar questionários para a escola, mas acho que é uma coisa que eventualmente vocês podem pensar de mandar também para os professores para entender qual que está sendo o desafio, né? Então,
perguntar exatamente, se ela tem dificuldade para acessar o Google Classroom ou para disponibilizar os materiais lá, ver o que os alunos fizeram, né? E tentar investigar um pouco mais, pelo menos para vocês conseguirem separar o que de fato é falta de engajamento, que daí vocês têm que pensar em ações de, né, de comunicação, da importância, de eventualmente fazer, enfim, os recursos hoje não são tantos com todo mundo, cada um na sua casa, né? Mas fazer lives, acho que para estimular os professores, né, a usarem mais a ferramenta, a compartilhar, fazer compartilhamento de boas práticas entre os professores, né? Então tem algumas ações que vocês podem tomar do ponto de vista de engajamento, mas acho que bem importante é entender se há um problema de engajamento ou se é uma dificuldade. E eu acho que também quando vocês mandam esses formulários, às vezes o professor não tem nem muita coragem, sabe, de assumir que é uma dificuldade técnica e ele mesmo trata isso como se fosse, enfim, um desestímulo. Mas muitas vezes, às vezes vocês disponibilizarem alguém, né, para tirar dúvidas específicas do Google Classroom ou fazerem, falando do Google Classroom, que é a plataforma que eles estão usando, tá, gente? Não estou fazendo propaganda aqui do Google Classroom. Mas vocês fazerem lives, né, para compartilhar, alguém mexendo no Google Classroom para tirar essas dúvidas dos professores, às vezes são, enfim, questões de dificuldade de uso que são super naturais, porque ninguém estava acostumado a usar esse tipo de plataforma antes da gente embarcar nessa viagem aqui tão difícil desse tempo que a gente está vivendo, tá? Então, acho que uma sugestão inicial é tentar entender melhor o problema via esse processo de acompanhamento. Daí a Virginia, para a gente aprofundar na avaliação, a gente vai trazer isso, a gente vai trazer também o portfólio que foi pedido no último encontro, né, para a gente falar mais sobre isso. A Gabriela colocou aqui, perguntou se há experiência de aproximação com a comunidade para atuar como esse mediador na distribuição e acompanhamento de execução de atividades. Eu deixo essa pergunta para as redes também, para quem tiver uma experiência com isso, trazendo encontro técnico. Eu sei que o Estado da Paraíba fez está fazendo essa distribuição pela frota escolar, né, pelo ônibus escolar, mas se alguma outra rede tiver experiência com isso, por favor, que tragam no nosso encontro. Então, acho que essa era a pergunta da Gabriela. Daí, Elisete comentou também da dificuldade dos professores em usar as tecnologias, né? A gente sabe que esse momento está sendo bem difícil, né, para todos eles. Acho que o papel de vocês dentro da rede é conseguir apoiá-los no máximo que conseguirem, né? E a nossa tentativa naquela sessão mais de como apoiar os professores, exatamente de trazer algumas referências, alguns conteúdos que podem trazer um pouco mais de segurança para os professores, né, de autoconhecimento e de segurança para eles nesse momento. Mas, se vocês estiverem usando tecnologias específicas, né, na rede, com a escolha de uma plataforma, de uma ferramenta na rede inteira, eu acho que é bem importante continuar esse processo formativo dos professores no uso dessas ferramentas, né? Então, lá no guia, para quem quiser voltar e entrar mais nesse tema de apoio aos professores, a gente tem lá alguns referenciais. Daí a Maria do Carmo perguntou para a gente se a gente conhece algum tutorial sobre o Google Classroom disponível na mídia. Não conheço, confesso que assim, nunca me aprofundei nesse nível no Google Classroom, mas acho que também se alguém aqui da rede, a gente tinha conversado, inclusive no último webinário, sobre algumas pessoas tinham pedido isso para a gente, né, de vocês conseguirem compartilhar conteúdos entre si. Então, a gente sabe que aqui dentro da iniciativa, várias redes estão implementando o Google Classroom. Então, já que, enfim, estão surgindo várias perguntas sobre essa plataforma, a gente pode, na reunião técnica, inclusive, fazer esse compartilhamento e vocês podem, acho que, trocar do que outras redes já estão fazendo, né, de formação específica no uso dessa plataforma. A gente pode discutir, inclusive, acho que ajudar vocês, né, a fazer essa aproximação para ter essa troca de qual que é a estratégia que cada um de vocês está usando para ajudar os professores a usar essa plataforma. A Érica aqui já está dando, estou vendo aqui no chat, dica de um curso da Nova Escola, que é bem completo. Então, acho que a gente pode também, né, na próxima reunião técnica, falar sobre esse assunto e ajudar vocês a trocarem, né, experiências nesse sentido.
Próximos passos, então, respeitando o nosso horário aqui. Só já comentando, Maria do Carmo, o próprio Diego do Paraná falou que eles têm uma experiência legal para compartilhar. Estou entendendo que é do Google Classroom, que foi a dúvida anterior. Então, a gente já vai, acho que, agilizar essa reunião técnica que já com esse item da pauta para vocês conseguirem discutir esse ponto, né? Acho que de engajamento dos professores que, de fato, tem surgido bastante ainda. Então, o que a gente pede para vocês é nesse formulário também que se você puder passar, tá, para aquele link do formulário. Esse que está na tela, acho que se a Raquel ou a Jéssica puderem mandar aqui no chat também já. Se vocês puderem mandar essas outras dúvidas também nesse formulário, elas ajudam a gente a pensar nessas pautas da reunião técnica, esses temas que para vocês são mais importantes, para a gente conseguir ajudar vocês nessa troca. Então, o Diego acabou de confirmar que ele estava falando do Google Classroom mesmo. Então, o pessoal do Paraná já se comprometeu aqui de dar algumas dicas do que eles estão fazendo em relação ao Google Classroom lá no Paraná. Então, se vocês puderem preencher esse formulário, é mais para ajudar a gente a preparar essas reuniões técnicas com esses temas e dúvidas que ainda que a gente não conseguiu fechar, digamos assim, e para vocês conseguirem também trocar entre si experiências. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma questão? A Gabriela acabou de falar aqui no chat também, né, que o próprio Google tem uma formação no Google for Education. Então, para a Maria do Carmo que perguntou, acho que vale a pena dar uma olhada, procurar, que o próprio Google já disponibiliza. Certo? Muito obrigada para quem respondeu a nossa enquete. Fica aqui, então, o link do formulário. Tem mais alguma coisa que a gente precisa? Então, o nosso próximo encontro é o webinário da semana que vem, então, que é na próxima terça, dia 28, às 11 horas da manhã. E a gente fica com essa lição de casa de mandar para vocês a data da próxima reunião técnica para a gente discutir os temas que já surgiram aqui hoje e outros que vocês ainda tenham de dúvidas e que façam sentido para vocês também conseguirem conversar e trocar. Certo? Estou esquecendo de mais alguma coisa, Thaís? Não. Então, nos vemos na próxima terça-feira, às 11 horas. Muito obrigada, pessoal. E é isso. Boa semana para todos. Obrigada, gente, pela participação de novo. E até a semana que vem, então. Um abraço.